sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Após termos considerado a morte e algumas das suas consequências para a nossa vida, nessa segunda parte do recolhimento, iremos considerar brevemente os outros elementos dos novíssimos, o juízo, o inferno, o purgatório e o céu. Deterei-me mais no céu para sairmos animados, desse recolhimento. Mas iniciamos com o juízo particular. Como escreveu São Paulo, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Os teólogos comumente dizem que o juízo particular, pessoal, se efetuará no mesmo instante da nossa morte. A alma se separará do corpo e a alma será julgada por nosso Senhor Jesus Cristo. Falando do juízo, disse São Lucas, então verão o Filho do Homem. Nós veremos, no momento da nossa morte, a Cristo. E virá com amor para os que são fiéis a Ele, para os que viveram com Cristo, servindo a Cristo, tendo uma amizade profunda. Não será propriamente juiz, como diz São José Maria, mas simplesmente Jesus, aquele que falamos com Ele na oração, que entramos em intimidade em cada comunhão, o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Mas, sim, ao estarmos com Ele, veremos toda a nossa vida e veremos o valor sobrenatural de tudo que fizemos. Então, esse encontro é o nosso juízo particular. Jesus, que é a luz do mundo, iluminará plenamente a vida de cada pessoa. E ficará patente, primeiro, todas as luzes que Ele nos deu durante a vida, todas as inspirações com que nos favoreceu, todos os anos da vida que Ele concedeu para que empregássemos na prática do bem, todas as graças e dons que nós recebemos de Deus, vai ficar muito claro. E seremos muito agradecidos a Deus por isso. Também tomaremos conhecimento perfeito do que somos e do que valemos aos olhos de Deus. Conheceremos o valor de cada uma das nossas ações, tanto das boas como das más, mas das boas também. Aquelas coisas que fizemos ocultamente ou escondidos, estarão patentes aos nossos próprios olhos. Muitas vezes nem percebíamos a maldade de certas coisas. Mostrará, por exemplo, as faltas de amor que supunham as nossas impaciências com os demais, os apegos inconscientes que às vezes tínhamos, que estavam por trás das polarizações com certos temas ao longo do dia e que ocupavam com frequência a nossa cabeça, impedindo de trabalhar bem, de dar atenção às pessoas, as dificuldades por resolver. Chamará atenção para os nossos defeitos, que julgávamos muitas vezes ser forma de ser, temperamento, que revelará como fomos grosseiros, poucos delicados no trato com os demais, quando levantamos a voz, ou mesmo sem levantar a voz, jogamos defeitos na cara dos outros, ou através de uma ironia,
de um comentário desagradável, fora de hora, quando corrigimos na frente dos outros, os demais, e deveríamos ter feito individualmente, como fomos egoístas quando nos fechamos aos outros, quando estávamos preocupados, nervosos, chateados com algo, e não passávamos por cima dos nossos sentimentos, não ajudávamos no ambiente, né, porque estávamos fechados em nós mesmos. Mas mostrará também tanto bem que fizemos, sem que muitas vezes o notássemos. Há graças que alcançamos para alguém com a nossa oração e nem sabíamos. Rezávamos por uma pessoa, mas nós vamos ver a graça que nós alcançamos para aquela pessoa. A graça que nós alcançamos pelo Papa. Rezamos sempre na missa pelo Papa, né? Mais de uma vez até, né? Rezamos pelo Papa. E quantas graças nós alcançamos com a missa, com o terço? Acho que eu já contei uma vez aquela história de um bispo que teve com o Papa, se eu não me engano era Pio XII, e perguntou para o Papa: Santo Padre, Sua Santidade dorme bem? Aí o Papa falou: mas por que você quer saber isso? Né? Não, Santo Padre, é que desde que eu sou criança eu rezo uma oração que minha mãe me ensinou pedindo que o Papa tenha uma boa noite. Eu queria saber se está dando certo. Então, mas nós vamos saber a graça que nós alcançamos para uma pessoa, o bem que supôs a um irmão nosso, um exemplo de conduta, o respeito com os nossos pais, quando ainda estávamos na casa dos nossos pais. Às vezes que as pessoas nos viram rezando, não que quiséssemos ostentar que estávamos rezando, mas as pessoas viram que nós estávamos rezando, aquilo ajudou alguém. O valor de horas e horas de trabalho intenso, de reuniões longas oferecidas a Deus, que parecia que não serviu de nada aquelas reuniões, né? E a gente vai dizer: não, foi importante, você alcançou muitas graças. O imenso valor de colocar a atenção, nos outros, quando eles falavam e nós estávamos cansados. O valor de uma rosa que oferecemos à Virgem Maria, que colocamos numa imagem de Nossa Senhora certa vez. Há uma história famosa, né, do cura de Ars, que uma vez uma mulher estava chorando na sua paróquia porque achava que o seu marido não era um bom cristão, ele não ia à missa todos os domingos, e ela ficava com medo que ele tivesse se condenado. E o Curadas, que tinha revelações privadas de Deus, chegou para ela e disse: seu marido se salvou. E ela levou um susto, né? Porque ela não tinha falado nada, e disse para ela: a senhora lembra daquela vez que a senhora ia na igreja e foi se despedir do marido? E ele disse: já que vai na igreja, pega aquela rosa tão bonita do nosso jardim e coloca na imagem de Nossa Senhora. A senhora se lembra? E a senhora disse: sim, me lembro. Nossa Senhora também não se esqueceu. Então, tudo indica que uma rosa, né, salvou aquele homem, né? A gente vai saber o valor de uma rosa, de uma oração, né? Que às vezes a gente pensa que não tem tanto valor, e tem. Então, toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Santo Anselmo dizia: de cada olhar tens que dar conta, né? Tudo será visto. E Jesus julgará perfeitamente. Às vezes na Terra queixamos que as pessoas não nos compreendem bem, não nos conhecem bem, que fomos mal interpretados, que estão com preconceito com relação a nós, etc. Mas no nosso juízo particular não precisamos ter receio disso. Jesus Cristo, com toda a justiça, nos julgará. O próprio Jesus afirmou: como eu ouço, assim julgo, e meu juízo é justo. E depois desse julgamento virá a sentença eterna.
Isso sim que pode nos preocupar, né? Virá a sentença. E para alguns será o céu, para alguns o inferno, para alguns o purgatório, uma necessidade de purificação antes de para o céu. E sobre isso que vamos falar agora. Então, primeiro, é bom ter claro que o inferno existe. É a doutrina católica, né? Embora tenha algumas pessoas hoje negando até isso, né? O inferno existe. E veja a explicação que o Papa Bento, né, o Papa Emérito Bento XVI, deu magistralmente na sua encíclica Spe Salvi. Aliás, se alguém quer aprofundar nos novíssimos, vale a pena ler essa encíclica. Com a morte, diz o Papa Bento, a opção de vida feita pelo homem, que tomou forma ao longo da vida, torna-se definitiva. Pode haver pessoas que destruíram totalmente em si próprias o desejo da verdade e a disponibilidade para o amor. Pessoas nas quais tudo se tornou mentira. Pessoas que viveram para o ódio e espezinharam o amor em si mesmas. Trata de uma perspectiva terrível, mas algumas figuras da nossa mesma história deixam entrever de forma assustadora perfis desse gênero. O Papa Emérito não cita nenhum, mas a gente pode pensar em figuras da nossa história, não precisa ir muito atrás na história, talvez até hoje. Figuras da nossa história que mostram uma maldade, né, terrível. Em tais indivíduos não haveria nada de remediável e a destruição do bem seria irrevogável. É já isto que se indica com a palavra inferno. As pessoas já são inferno. Então, o inferno é o fim do caminho das pessoas mundanas e que se afastam de Deus e vão construindo isso ao longo de toda a vida. Se fecharam para Deus, tornaram-se Deus da sua vida, negaram a Deus. E uma vez falecido, essa opção feita durante toda a vida é para sempre. Mas não é que Deus manda uma pessoa para o inferno. A pessoa foi fazendo a sua escolha durante toda a vida pelo inferno e se fechou completamente a Deus. Com relação ao céu, o que diz o Papa Bento, por outro lado, pode existir pessoas puríssimas que se deixaram penetrar inteiramente por Deus e, consequentemente, estão totalmente abertas ao próximo. Pessoas em que a comunhão com Deus orienta já todo o seu ser e cuja chegada a Deus apenas leva a cumprimento aquilo que são. Já são no céu. E vão para o céu porque já são no céu. E a vida de tantos santos mostra isso, que a gente pode ler vidas maravilhosas, belíssimas. Né? Aí o Papa continua falando, o Papa Emérito. Mas, segundo a nossa experiência, nem o inferno, nem o outro, o céu, são o caso normal da existência humana. Na maioria dos homens, como podemos supor, perdura no mais profundo da sua essência uma derradeira abertura interior para a verdade, para o amor, para Deus. As pessoas não se fecham para Deus. A maioria das pessoas não se fecha. Mas nas opções concretas da vida, aquela abertura a Deus é sepultada sob repetidos compromissos com o mal. Muita sujeira cobre a pureza, da qual, contudo, permanece a sede, e que, apesar de tudo, ressurge sempre de toda abjeção e continua presente na alma essa sede de Deus. O que acontece a tais indivíduos quando comparecerem diante do juiz? Será que todas as coisas imundas que acumularam na vida se tornarão, de repente, irrelevantes? Ou acontecerá algo de diverso? E mais para frente, ele citando São Paulo, diz que essas pessoas serão salvas sim, morreram na graça de Deus e mantiveram a abertura a Deus, a sede de Deus, não se fecharam totalmente a Deus, mas serão salvos como através do fogo. Isso é o purgatório. E alguns teólogos chegam a afirmar que esse fogo é provocado pelo olhar de Cristo. Nós vamos ver a nossa vida
com Cristo. E tudo que tiver de sujo, de imundo, diante do olhar inocente e puro de Cristo, vai arder na nossa alma. E os nossos pecados vão arder. E esse é o fogo que purifica a nossa alma. Isso que é chamado o purgatório, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. As pessoas que morrem em estado de graça e de amizade com Deus, mas imperfeitamente purificados, ainda que estejam seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, é necessária uma purificação. Santa Teresa dizia: que doce será a morte daquele que não tiver que passar pelo purgatório. Como é doce morrer direto para Deus. Então, o que interessa é se purificar já nessa vida. Além de pedir perdão a Deus dos pecados, fazer muitas obras de penitência, de reparação pelos pecados que já cometemos na vida. São José Maria às vezes dizia: afogar o mal em abundância de bem. Algum mal a gente vai fazer na vida? Sim, às vezes a gente pega. Mas que o bem que a gente faça seja muito maior do que o mal que a gente tenha praticado. São José Maria também dizia: chega uma época na vida, filhos, em que se conta os dias que faltam para ir para Deus, e se sente a necessidade de deixar mais trabalho feito, não por soberba, mas por amor. É querer deixar muitas obras de amor. E desejar o céu com toda a alma. Como é o céu? Não sabemos, Quem esteve nos céus? Teve uma visão do céu, São Paulo. Ele mesmo disse que não sabe se foi de corpo, ou só de alma, ou de corpo e alma, mas ele teve uma visão do céu. E o que ele diz? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou pelo pensamento humano que Deus preparou para aqueles que o amam. O que ele está dizendo? Não tem nada para comparar, não dá para descrever, mas que é maravilhoso. Não, nem olho viu, a cena mais bonita que a gente tenha visto, tem um pôr do sol, uma praia, não é nada comparada com a beleza de Deus. A melodia mais bonita que a gente tenha escutado, não sei, uma sinfonia muito bem interpretada, não é nada comparado com a harmonia de Deus. E a pessoa melhor, tem uma bondade extrema, não é nada comparado com a bondade de Deus. Como descrever o céu? É difícil. Santo Agostinho, ele se atrevia a falar um pouco do céu, porque ele tirou a conclusão que no Sermão das Bem-aventuranças, a primeira parte do sermão são as qualidades que nós devemos viver, são as qualidades cristãs, Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, essas são qualidades que nós devemos viver para alcançar o céu. O Papa Emérito Bento XVI chega a dizer que é o autorretrato de Cristo, que nós devemos imitar a Cristo, que é misericordioso, puro, manso, etc. Mas Santo Agostinho reparou que a segunda parte de cada uma dessas sentenças é uma descrição do céu. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os puros verão a Deus. Então, o céu é a visão de Deus, em que nós poderemos ver a Deus com toda a sua bondade, harmonia, beleza. Talvez, como de certa forma viu São Paulo, nós veremos mais claramente do que viu São Paulo, que estaremos lá mesmo, usando da Santíssima Trindade. Nós alcançaremos misericórdia, essa certeza que tudo na nossa vida foi perdoado. Às vezes nesse mundo a gente não sofre. Será que tudo que meus pecados foram perdoados no céu? Todo mundo sabe, tudo foi perdoado.
No céu nós seremos consolados. No céu seremos chamados filhos de Deus. Estaremos totalmente identificados com Cristo. E seremos chamados como filhos de Deus. E assim por diante. Então, é pelo céu que nós devemos viver. São José Maria mesmo, quando ele pregava retiros, ele falou assim: eu não gosto de pregar retiros de morte. Que na época dele se pregava muito retiro, falando muito da morte, do inferno. Cuidado, vocês vão para o inferno, né? E ele falou: não, eu gosto de pregar retiros de vida, em que eu falo mais do céu. Porque o que mais nos anima é alcançar o céu. Pelo céu tudo vale a pena. E, se me permite, eu vou ler um texto, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele imagina, isso é uma imaginação, de como seria o céu, né? O que aconteceria conosco ao chegar ao céu. Que dirá uma alma quando entrar naquela mansão felicíssima? Ele chama assim o céu, mansão felicíssima. Imaginemos, né, que alguém, tendo consagrado toda a sua vida ao amor, ao serviço de Cristo, acaba de morrer e deixa esse vale de lágrimas. Sua alma apresenta-se ao juízo. O juiz a acolhe com bondade e declara que está salva. O anjo da guarda acompanha e felicita, e ela lhe mostra sua gratidão pela assistência que recebeu dele. Vem, pois, alma querida, diz o anjo, regozija-te, porque estás salva. Vem contemplar a face do Senhor. E a alma se eleva, passa por além das estrelas e entra no céu. Meu Deus, que sentirá a alma ao penetrar pela primeira vez naquele reino de venturas e vir aquela cidade de Deus, insuperável em formosura. Os anjos e santos a recebem alegres e dão amorosas boas-vindas. Ali encontrará, sob indizível júbilo, os santos padroeiros, os parentes, os amigos que precederam na vida eterna. A alma quererá prostrar-se diante deles, mas estes a impedirão, recordando que também são servos do Senhor. Levá-la-ão depois a beijar os pés da Santíssima Virgem, Rainha dos Céus. A alma sentirá imenso desfalecimento de amor e de ternura, vendo pela primeira vez sua excelsa e divina mãe, que tanto lhe ajudou a salvar-se, e que agora lhe estende amorosamente os braços, fazendo-lhe reconhecer todas as graças que alcançou por sua intercessão perante nosso Rei Jesus Cristo. Alegra-te e consola-te, que já passaram as lágrimas, as penas, os temores. Recebe a coroa imarcessível que te alcancei a preço do meu sangue. Jesus apresentará ao Pai Eterno, que lançará sua bênção dizendo: entra na alegria do seu Senhor. E comunicará uma bem-aventurança sem fim, com a felicidade semelhante àquela que ele goza. Ele continua falando, vocês podem continuar lendo, né, que ele vai imaginando o céu. No céu já não haverá lágrimas, não haverá pranto, não haverá dor, né? É uma alegria contínua, né? Uma alegria inimaginável, em que veremos Deus face a face. E pelo céu tudo vale a pena, todos os sacrifícios que nós façamos na vida, todo o cansaço nos trabalhos, tudo que custa em termos também de cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Bem, termino recordando, né, o que dizia Santa Bernadette, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes, né? Ela que via Nossa Senhora dizia: depois que a gente viu uma vez Nossa Senhora, desejamos morrer para poder vê-la novamente. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação.
peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Os eleitos verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Ao fazer a oração, procuro a Cristo no sacrário, descubro o seu rosto ao servir os outros ou ao atender os doentes. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Que aproveita o homem tudo o que povoa a terra, todas as ambições da inteligência e da vontade? Que vale tudo isso se tudo acaba, se tudo se afunda, se são bambolinas de teatro todas as riquezas deste mundo terreno, se depois é a eternidade para sempre, para sempre, para sempre? O próprio Deus, com eles, será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Sinto-me consolado e animado pela consideração do amor de Deus no céu. Alegra-me saber que Deus conta comigo para ajudar muitos a irem para o céu. Sou consciente de que minha esposa e minha família são parte do meu caminho para Deus. Jesus deseja reinar antes de tudo no coração, no teu coração. Como deixo que Cristo viva e reine em mim? Peço-lhe que reine na minha família. Desejo contribuir com o meu trabalho e apostolado para recapitular tudo em Cristo. Interesso-me pelo que acontece na sociedade e cumpro com os meus deveres de cidadão. Como poderia servir melhor para que o amor de Deus se faça presente ao meu redor? Amo apaixonadamente a liberdade dos outros em tudo que é opinável, sem provocar disputas nem tensões desnecessárias. Valorizo a riqueza que supõe conviver com pessoas diferentes e o muito que posso aprender delas. Ato de contrição.